tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, o seu lápis, sua borracha, coloque a data de hoje, aula 6, robótica. Ou se você quiser, você pode desenhar a engrenagem, que é o símbolo das nossas aulas. Vou dar um tempinho para que você registre a data. E aí, registrou a data? Então, nas aulas de robótica, nós sempre falamos para você que ela tem duas frentes, a montagem e a programação. A montagem é quando colocamos as pecinhas ali para criar algo, como no exemplo da tela que está o carrinho. E a programação é quando a gente encaixa os bloquinhos e dá inteligência aos nossos projetos. Nesse caso, ali está aparecendo o kit de robótica Ludobot, que está nas nossas escolas da Rede Municipal de Curitiba. Vocês, quando estiverem na escola, poderão ter acesso. E aí, nós estamos falando sobre o pensamento computacional, que é uma forma de organizarmos o nosso pensamento para resolver os problemas do dia a dia e também para aprender a programar corretamente, porque se a gente coloca os comandos errados, ele não executa da forma que a gente quer. E vocês lembram quais são os 4 pilares do pensamento computacional? São eles lá, a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e algoritmos. Nós já falamos sobre a decomposição, que é a divisão de um problema em partes menores, a abstração, que é um filtro que a gente dá e a gente olha os detalhes daquela questão, o reconhecimento de padrões, que é quando a gente reconhece o que se repete, e na aula de hoje vamos falar sobre algoritmos. O que é algoritmos? Algoritmos, conjunto de instruções claras, necessárias e ordenadas para a solução de um problema. O que é isso? Eu preciso de um passo a passo para executar algo. E eu tenho que falar claramente, passo por passo, para que tenha um entendimento do próprio programa e ele consiga executar, no caso de uma programação. E no nosso caso, nós temos que ter ordens claras para nós executarmos questões do nosso dia a dia. Vamos entender melhor o que é algoritmo através de um vídeo? Você já deve ter ouvido falar sobre o termo algoritmo na internet ou em conversas sobre tecnologia. Mas o que isso significa e para que é usado? É simples. Um algoritmo é um conjunto de passos usados para fazer uma tarefa específica. Funciona como um bloco de informações que permite que dispositivos como smartphones, computadores e sites funcionem. Mas além de serem usados pela tecnologia, muitas das coisas que fazemos todos os dias são semelhantes aos algoritmos. Um exemplo pode ser a preparação de macarrões. Para cozinhá-los, você deve seguir uma série de etapas numa ordem específica. Primeiro, deve ferver uma panela de água. Quando estiver fervendo, colocar o macarrão, cozinhar por um tempo e de vez em quando mexer. Assim que eles estiverem cozidos, você deve retirar a água e já estarão prontos para serem servidos com um molho de sua escolha. Este processo é um algoritmo. Isso porque foram seguidos alguns passos numa ordem e no final conseguíamos o que queríamos, um delicioso prato de macarrão. Mas se você tivesse cometido um erro, como cozinhar muito a massa ou deixá-la crua, o resultado não seria bom. Os programas funcionam da mesma forma. Seu código é feito de algoritmos que dizem a eles o que fazer. Suponhamos que usaremos um aplicativo para ir até um lugar. Assim que informamos o destino, o aplicativo usa um algoritmo para observar as rotas disponíveis. Em seguida,
ele usa um algoritmo diferente que analisa o tráfego do momento. Finalmente, um terceiro algoritmo pega essas informações e calcula a melhor rota para chegar ao destino. Esses 3 algoritmos são integrados ao código do aplicativo. Se houver algum tipo de erro, o aplicativo não poderia executar os algoritmos, ou seja, não daria as instruções corretas. Estes exemplos mostram como humanos e computadores podem usar algoritmos para realizar tarefas diárias, com a diferença de que as máquinas os utilizam para calcularem com maior velocidade e precisão. Concluindo, o futuro da tecnologia visa evoluir e melhorar as tarefas que realizamos. E por isso, enquanto a codificação e a programação ainda forem usadas, os algoritmos serão a base para o desenvolvimento dessas tecnologias. E aí, gostou desse vídeo? Conseguiu entender o que é algoritmo? Vocês viram como ele está presente no nosso dia a dia, através dos mapas, através dos computadores e através até da cozinha. Vocês viram ali o passo a passo para fazer um macarrão. Ele tem passos certos. Se você não fizer corretamente, ele não vai dar certo. Então, por isso, nós temos que prestar atenção no algoritmo. E os algoritmos estão presentes no nosso dia a dia, através da nossa rotina, da nossa organização. Nós temos algumas questões que nós fazemos automaticamente. Você já ouviu alguém falar: nossa, está parecendo um robô hoje, está fazendo tudo programado? É porque o nosso cérebro já internalizou algumas questões e a gente sabe fazer isso passo a passo. Vamos ver aqui um passo a passo que todo mundo sabe fazer, mas vamos ver se está correto? Nós temos ali o número 1. Observe as ações necessárias para lavar as mãos. As etapas estão na ordem correta? Observe ali. Está ali, aplique o sabonete, seque as mãos com papel toalha, enxague e esfregue bem entre os dedos. Se eu fizer esse algoritmo, vai dar certo? Eu vou conseguir lavar corretamente as mãos? O que você acha? Não, né? Vamos ordená-lo? Então, primeiro você tem que aplicar o sabonete. Depois, esfregar bem entre os dedos. Depois, você vai enxaguar o sabonete e, por fim, secar as mãos com papel toalha ou a toalha, de casa. Então, se você não fizer isso na ordem correta, não vai dar certo. Agora, vamos ver a ordem correta? Então, agora sim, algoritmos para lavar as mãos. Agora sim, aplique o sabonete, esfregue bem entre os dedos, enxague, seque as mãos com papel toalha. Então, dessa forma, passo a passo, você vai conseguir fazer corretamente. Vamos ver mais um exemplo? Nós temos ali: Marina está se preparando para assistir a uma peça de teatro. Observe as ações que ela tem que fazer e ajude-a a organizá-las na ordem correta. Observe ali na tela, nós temos as ações: entregar o ingresso, esperar na fila, sentar na poltrona, assistir a peça de teatro e comprar o ingresso. Vocês acham que se ela fizer nesta ordem, esses algoritmos, ela vai conseguir cumprir a missão dela? Vai dar certo? O que vocês acham? Acredito que não, né? Nós temos uma ordem correta. Vamos verificar? Primeiro, ela vai esperar na fila. Depois, ela vai comprar o ingresso. Depois, ela vai entregar o ingresso para o pessoal lá para ela poder entrar. Depois, ela vai sentar na poltrona e aí sim, ela vai poder assistir a peça de teatro. Então, se ela não fizer o passo a passo correto, não vai dar certo. Então, agora é a atividade número 2. Vocês vão registrar no caderno, vocês podem desenhar ou escrever, as etapas para entrar no teatro. Nós temos ali escrito: número 1, esperar na fila. Número 2, comprar o ingresso. Número 3, entregar o ingresso. Número 4, sentar na poltrona. E número 5, assistir à peça de teatro. E ao lado nós temos alguns desenhos que simbolizam. Vocês podem escrever ou apenas desenhar. Se você não souber desenhar dessa forma, como está aparecendo na tela, você pode desenhar de outra forma, mas que represente isso.
Vou dar um tempinho para que você faça essa atividade. E aí, conseguiu registrar? Então, nós vamos para a atividade número 3. Agora você será um robô e eu serei a programadora. Então, você vai ter que seguir os meus comandos para fazer um desenho. Será que você vai conseguir compreender os algoritmos que eu vou passar para você? Então, você vai se preparar, pegue aí a sua folha, o seu caderno e o seu lápis, tá bom? Eu vou começar o primeiro comando, que é: deixe sua folha na posição vertical. Observe aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Tem uma folha, certo? Posição vertical é assim, ó, de pezinho. E posição horizontal é assim. Nós vamos precisar da folha na posição vertical, que é assim, ó, certo? Então, vamos para o segundo algoritmo? Preste atenção. Nós temos lá: faça um círculo no meio da folha. Faça lá um círculo no meio da folha. Próximo comando: a partir da borda de baixo desse círculo, desenhe um retângulo de 10 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura.
Então, como que você vai saber isso? Você vai observar ali o círculo, abaixo do círculo você vai fazer esse retângulo, de mais ou menos 10 centímetros, não precisa pegar uma régua não. Você coloca ali mais ou menos compridinho ali, tá? E mais ou menos a grossura de um dedo, tá bom? Que é mais ou menos 1 centímetro, caso você não tenha régua. Se você quiser pegar uma régua bem rapidinho, você pode fazer ali, certo? Vamos para a próxima? Então, a próxima é... Dentro do círculo que você desenhou, desenhe 6 pequenos X em posições aleatórias. O que é isso? Você pode fazer um X em qualquer lugar dentro desse círculo, correto? Vamos repassar os comandos? Deixe sua folha na posição vertical, faça um círculo no meio da folha. A partir da borda de baixo deste círculo, desenhe um retângulo de 10 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura. Dentro do círculo, desenhe 6 pequenos X em posições aleatórias. E aí, conseguiu? Será que você conseguiu entender os comandos? Seu desenho ficou mais ou menos assim? Ficou perto disso? Deu certo a nossa programação, os nossos algoritmos? Se não ficou parecido, não tem problema. Mas a ideia é que ele ficasse mais ou menos assim. Será que deu certo? Vamos para a próxima? Nós temos também algoritmos para plantar uma árvore. Sim, nós temos comandos para plantar uma árvore ou qualquer outra planta. Aqui eu tenho alguns algoritmos para plantar uma muda. Ali nós temos, observe na tela, nós temos 3 figuras, a número 1, a número 2 e a número 3. Número 1, o que o personagem está fazendo? Ele vai fazer um buraco com uma pá. O número 2, colocar a planta no buraco. E o número 3, colocar a terra que foi tirada junto à planta até que fique firme. Esse pode ser um algoritmo para plantar uma muda ou uma árvore. Mas nós vamos fazer uma experiência hoje aqui. Vamos plantar uma muda? Para isso, eu vou chamar uma convidada. Vou chamar a professora Emília. Venha, professora Emília! Olá, professora Ana! Tudo bom? Tudo bem? Olá, estudantes! Como vocês estão? A professora Emília veio aqui para plantar uma muda. Ela vai mostrar o algoritmo, o passo a passo para plantar. Hoje que nós estamos estudando o algoritmo, a professora Ana quis que eu viesse ajudá-la num passo a passo diferente. Vamos fazer uma experiência, né, professora? Vamos higienizar as mãos primeiro? Ah, é verdade. Vamos usar aqui o Não álcool. esquecer de nos cuidarmos. Isso. Mas antes eu vou mostrar para eles quais são os materiais que nós vamos usar. Ah, ótima Vamos ideia! Observe na tela. Vaso para plantas, terra, colher ou pá e muda de plantas. Muito bem, exatamente, professora Ana. A gente tem aqui vaso para plantas, terra, colher ou pá, aqui a gente vai usar uma colher, Isso. não é verdade? E uma muda. E a gente também trouxe aqui umas pedrinhas que depois eu vou contar para que é, tá, Se a professora? criança não souber o que é uma muda, o que é uma muda? O que é uma muda? Boa pergunta. É uma plantinha bem Isso. novinha, gente. Aquelas assim que ainda estão começando a crescer. Quando a semente é plantada, ela logo começa a crescer e criando uma muda. Isso. Não é mesmo? Exatamente. Eu vou vestir aqui o meu... Como é que é o nome mesmo, professora? Esqueci. Avental. Olha que chique. Avental. Muito bonito o seu avental. Só porque eu não quero me sujar, entendeu? Porque eu sou muito desastrada. Então tá bom, ela não quer sujar. Mas você pode se sujar também. tá? Nossa, é uma delícia, né? Eu adoro Isso, mexer se na os terra. familiares deixarem, né? Porque aqui hoje é só pra você observar o que nós vamos fazer e acompanhar, combinado? Exatamente. Professora Ana, eu também vou usar, além de um avental, vou usar uma luva. Ah, uma luva, por quê?
É porque você já explicou que tem que lavar as mãos, né? Exatamente. E aqui eu não tenho um lugar assim de imediato para lavar as mãos. Eu preciso ir até o banheiro. Então, eu vou usar as luvas rapidinho para não sujar muito com a terra. Mas aí, se um dia você quiser fazer com o seu pai, sua mãe, etc., aí você pode fazer com a mão na terra mesmo e depois lavar bem, tá bom? Isso, aí você lava bem sua mão, como a gente já mostrou no começo da aula, esfregando bem os dedos, mas não tem problema você colocar a mão na terra. Vamos ver como que é o algoritmo? Vamos? Então, primeiro, a gente vai pegar a colher, certo? Colher. Porque aqui a gente tem um vaso de plantas pequeno. Se você for fazer isso na terra, você, né, no chão, assim, você não usaria a colher, usaria uma pá. E a gente vai retirar a terra. Eu vou colocar aqui Isso, um pouco dessa terra aqui, ó. E eu fiz o quê, professora Ana? um buraco, olha lá o buraco. Um buraco, certo? Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar essa planta e vou colocar essa planta dentro do vaso. Não, mas não é assim. Tem que olhar a raiz da planta. Ah, muito bem. Então eu preciso ver que a raiz é essa parte aqui, não essa aqui, né? Isso. Então eu coloco a raiz dentro aqui do Próximo à nosso terra. da terra aqui e fico segurando um pouquinho, né, professora Ana? Porque senão se eu Isso. soltar ela cai. Isso, daí não dá certo. O que você vai fazer agora? Eu vou colocar a terra que eu tirei de volta, porque senão a plantinha vai ficar caída. Ah, entendi. Ó. E tem que colocar de um lado só ou de todos os lados? Ah, então eu tô colocando em todos os lados aqui, ó, porque o que que acontece? Senão ela fica pendente para um lado, pendente para outro lado, ó. Entendi. Peraí, agora eu vou usar as minhas mãos para deixar firme. Olha, que legal. Deixando firme e vou aqui colocar mais um pouquinho de terra para ficar legal. Ótimo, olha lá que legal. Estão gravando aí quais são os algoritmos? Pegou a colher, fez o buraco, aí colocou a planta e agora está apertando com as mãos. Devolvendo a terra que eu tinha tirado. Isso. Aí, professora Ana, eu trouxe aqui umas pedrinhas, tá vendo aqui, ó? Eu vou trazer elas pro meio aqui, ó, pra gente fazer o quê? Pra gente decorar esse vaso. Porque, né, eu quero um vaso bonito, não é verdade? Entendi. Mas e se a gente não seguir esse passo a passo, vai dar certo? Ah, super não. Não. Se eu for lá e colocar a planta sem fazer o buraco, vai dar certo? Não, ela não vai pegar na terra, né? Isso, ela vai ficar por cima. E se eu não devolver a terra, ela vai ficar Caída. caída. Então a gente precisa fazer esse passo a passo. Por isso que é um algoritmo. Olha só, eu vou colocar aqui as pedrinhas, ok? Só para decorar. Professora Ana, você trouxe uma decoração também? Trouxe, olha aqui, eu trouxe um enfeite. Tá escrito paz. Não, amor e paz. Olha que bonito. É o que a gente quer pro nosso mundo. Vamos então deixar Amor aqui, ó. e paz. Você terminando de enfeitar a nossa plantinha? Vou colocar um enfeite aqui do ladinho, ó. Que Pra ela ficar legal. bem bonita. Pessoal, vocês conseguiram compreender o passo a passo? Então, vamos repassar por uma última vez esse algoritmo. Isso. Eu pego a colher, Colher. faço um buraco na terra do vaso, Isso. depois eu coloco a muda Exatamente. e depois eu devolvo a terra pro vaso, apertando, deixando ela bem firminha para que a planta fique estável. O que que é estável? É que ela não caia para nenhum dos lados. Ok, professora Ana? Que legal! Você sabe como plantar? Você já tinha feito isso? Pessoal, eu vou dar uma voltinha enquanto a professora Ana termina de explicar para vocês, ok? Até mais! Tchau, professora Tchau, Emília. professora Ana! Então agora vamos ver o passo a passo que nós fizemos aqui para plantar a muda. Número 1, pegar uma colher. Então foi isso que nós fizemos. Depois, fazer um buraco com a colher. Vocês viram a professora Emília, ela fez um buraco, retirou a terra, colocou num outro potinho, né? Para o quê? Colocar a planta no local. Vocês viram ela colocando a mudinha dentro do vaso, depois que ela tinha tirado.
E depois que ela colocou a plantinha, o que ela fez? Ela colocou a terra que foi retirada junto à planta até que ela fique firme. Então, pegou a terra de volta, colocou ali em volta da plantinha, apertou bem para que ela ficasse firme. Então, nós vimos ela fazendo, executando os algoritmos e agora nós estamos vendo o passo a passo. E aí, conseguiram entender? Então, agora nós vamos ver um vídeo sobre o pensamento computacional, que vai fazer uma revisão dos 4 pilares que nós já vimos: a decomposição, a abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos que falamos nessa aula. Veja aí! Pensamento computacional. O pensamento computacional está dividido em 4 pilares: decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. Vamos conhecer cada um deles? Decomposição. Decomposição é dividir um problema em partes menores para serem resolvidas separadamente. Um exemplo prático é quando vamos preparar uma receita, pois temos várias etapas, como a escolha da receita, os ingredientes e as etapas para a preparação dela. Assim, decompor significa pensar em cada etapa separadamente. Abstração. Abstração significa selecionar aquilo que é mais importante, considerando apenas os elementos essenciais. Em nossa receita, o processo de abstração acontece quando você precisa selecionar os ingredientes e deixa de fora outros que não são essenciais para preparar a receita escolhida. Assim acontece a abstração, quando eu seleciono apenas o que vou utilizar dentre vários elementos. Reconhecimento de padrões. Reconhecer um padrão é identificar semelhanças e assim estabelecer soluções comuns. Vamos imaginar que a nossa receita é de um bolo. Observe as figuras. O que elas têm em comum? Reconhecemos que são figuras de bolo porque já temos um padrão sobre isso e sobre o que eles têm em comum. Assim, reconhecer padrões é encontrar semelhanças entre os objetos. Nosso último pilar é o algoritmo. É um conjunto de instruções claras necessárias para a solução de um problema. Em nossa receita, é o modo de fazer, seguindo uma ordem determinada, o passo a passo. Assim, algoritmos são as etapas de preparação que você precisa percorrer para solucionar um problema. E aí, o que você achou do pensamento computacional? E aí, gostaram do vídeo? Que interessante, né? Então aí nós retomamos os 4 pilares do pensamento computacional, que são a decomposição, a abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. E nós vimos ali ele projetado no nosso cotidiano, ali através de uma receita de bolo. Então, vocês viram como o pensamento computacional está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, e como ele é importante no momento da programação. Vocês viram também na aula de hoje sobre os algoritmos, como eles são importantes, eles são passo a passos para que a gente consiga desenvolver uma atividade, uma ação. E quando nós vamos programar lá o nosso kit de robótica Ludobolt, nós precisamos ter esses conceitos bem claros na nossa mente. Por exemplo, eu preciso fazer o carrinho se deslocar para algum lugar, seguir uma linha, fazer algo. Eu preciso entender, decompor. Eu preciso desse comando
comando deste comando, daquele outro. Eu preciso abstrair, eu preciso entender como ele vai fazer. Eu preciso de reconhecimento de padrões. Eu já sei que a bandeirinha verde significa iniciar, então eu reconheci um padrão. Aí eu vou encaixando passo a passo no algoritmo até eu conseguir desenvolver a minha programação. E aí, vocês gostaram dessa aula? Conseguiram entender? Espero que sim! Na próxima aula a gente continua. Até a próxima! Tchau!